Hoje no Guia Viver Bem vamos falar sobre enurese noturna, um problema que acomete crianças, e a gente convidou o urologista, Dr. Ângelo Campos, para explicar o que acontece com essas crianças. Eu vi uma pesquisa, doutor Ângelo, que 10% dos adolescentes entre 5 e 12 anos ainda fazem xixi na cama. Quais são? Existe uma causa para isso? Bom, a enurese, que é o xixi na cama, como você já falou, não tem bem uma causa, por exemplo, um fator específico. Normalmente é uma imaturidade do sistema de controle da micção, né? Que envolve o nosso sistema, a conexão do nosso sistema neurológico com a bexiga, né? Então, é mais uma imaturidade desse sistema. E quanto mais a criança vai crescendo, automaticamente isso vai se resolvendo, né? E quando um dos pais teve enurese, um dos pais, aí a criança tem 43% de chance de ter, cerca de 40%. E quando ambos os pais têm, 70%, 77%, 80% de chance de a criança ser enurética, né? Ou seja, retardar um pouco, né? E um outro dado é que 68% de irmãos gêmeos univitelinos têm enurese, enquanto que quando é bivitelino, 36%. Então, assim, existe um fator genético. A partir de que idade deve acender o alerta para os pais, né? Procurarem ajuda, quando é que precisa de tratamento médico? Por definição, a enurese ela vai acontecer, ela vai ser diagnosticada quando a criança persiste fazendo xixi na cama a partir dos 5 anos de idade, né? Agora, lógico, por exemplo, a gente espera um desfraude, a retirada da fralda, por volta dos 3 anos de idade, 2 anos de idade. Agora, umas vão realmente atrasar um pouquinho mais, não seria uma doença, não seria um problema, é uma questão de tempo. Então, de repente, até um pouquinho antes dos 5 ou um pouquinho depois dos 5 você pode tolerar. Mas o ponto de corte, digamos assim, matematicamente falando, seria 5 anos de idade. Como é que é o tratamento, doutor Ângelo, para essas crianças que passaram dos 5, como a gente viu aqui nessa pesquisa, até 12 anos, tem 10% das crianças ainda fazem. Qual o tratamento? E que médico procurar? O urologista mesmo ou o pediatra ele já pode resolver? Não, pode ser urologista, né? Acredito que o pediatra também, que resolve se dedicar ao tema, também tem habilidade para isso. Normalmente é um tratamento clínico, né? É, São medidas, inicialmente, medidas comportamentais, né? Ou seja, procurar fazer com que a criança, desde você evitar ansiedade, nervosismo, que esteja prejudicando o comportamento da criança, né? Que às vezes até tem uma retroalimentação, né? O próprio problema deixa a criança tímida, cabisbaixa, etc., né? Com pouca autoconfiança, né? E também nas medidas comportamentais está, por exemplo, você diminuir a ingesta de líquidos 2, 3 horas antes do horário de dormir, fazer xixi antes de deitar na cama, fazer xixi, né? Evitar alguns alimentos à noite, como cafeína, muitos chás, refrigerantes, né? Dieta rica em sódio à noite, porque também a eliminação do sódio vai puxar água para fazer mais urina. Então, tem primeiro essa parte que a gente chama de comportamental, né? E associado a isso ou não, existe também dois tipos de tratamento que a gente chama de primeira linha. Ou seja, são aqueles tratamentos mais efetivos. Você pode começar ou com um alarme ou com um medicamento. Esse alarme é um sensor de, de umidade que fica na roupa íntima da criança. E aí, quando a criança faz xixi à noite,
dispara um alarme, aquilo ali a criança acorda, os pais acordam, levam a criança ao banheiro. Esse é o sensor de alarme. E uma outra coisa é uma medicação chamada desmopressina, que faz o rim produzir menos xixi. De uma maneira bem simples, é isso que ela faz. Dependendo do perfil de cada criança, você pode começar com uma ou com outra, que são bastante efetivos. E em casos que ainda não resolve com isso, você pode fazer associar isso também a fisioterapias, né? Algumas estimulações com fisioterapia, e até mesmo algumas drogas de segunda linha, que assim, são até menos efetivas, mas você desassocia para ver se dá uma forcinha a mais ao tratamento. Em alguns casos é necessário tratamento psicológico, porque muita gente associa isso a algum problema psicológico. Tem relação? Com certeza. Isso pode, a enurese, né, principalmente quando é uma enurese secundária, que é aquela criança que deixou de fazer xixi na cama, passa pelo menos 6 meses assim, e depois volta a fazer xixi na cama. Isso às vezes está relacionado à morte de um parente, está relacionado a uma mudança na escola, separação dos pais, nascimento de um irmão, ou seja, toda uma situação que mexe com o emocional da criança. Então, vale a pena, sim, tratamento psicoterápico, principalmente nesses casos. Ou então, às vezes, não é nem neurose secundária, ela é primária mesmo, ou seja, aconteceu desde o começo, é primária. Mas aquilo ali gera estresse, ansiedade, timidez, dificuldade de relacionamento social da criança. Então, a psicologia vai ajudar bastante. Ótimo. Doutor Ângelo, só para a gente terminar aqui, a gente vê muitas crianças usando fralda. A fralda ajuda ou atrapalha nesse momento de transição? Né? Deixa a fralda até que a criança acorde sequinha ou não? Em alguns momentos é necessário que ela faça xixi para ela perceber Não, essa. a fralda, as evidências científicas mostram que a criança com enurese, você deixar a fralda, não vai ser bom para a criança, pode ser bom para o colchão, para não ficar úmido. Mas não vai resolver a enurese. Você vai adiar o problema. Porque o que é que acontece? É a questão do treinamento cerebral, né? A criança, ela tem o cérebro da criança tem que ficar atento para que quando estiver dormindo e a bexiga estiver cheia, vai vir um sinal no cérebro para dizer assim, ei, acorde, você precisa fazer xixi. Na hora que ela dorme relaxada, não está preocupada com o problema, né? E a fralda de repente ajuda nisso, estou de fralda, posso fazer xixi à vontade, né? Até inconscientemente vem essa mensagem. Então você não resolve o problema. Pelo contrário, você vai ter que tolerar algumas noites molhadas, coloca um protetor no colchão, né? Sempre importante lembrar, evitar as punições, né? Os castigos, ou até mesmo agressões físicas, né? O famoso a famosa palmadinha lá, porque isso não é a criança que está querendo fazer por mal, né? Para merecer uma punição. Isso é punição urológica, né? É um problema de saúde, né? Então, E é que tem importante tratamento. prevenir isso. E que tem tratamento, sim. Ótimo. Então, que os pais e as mães que estiverem passando por isso não esperem, né, doutor Ângelo? Chegou aos 5 anos, a criança continua fazendo xixi na cama à noite, já procura orientação médica, que aí é rápido a resposta ao tratamento? É sim, é rápido. A resposta é rápida. É um tratamento, assim, relativamente longo, não é assim uma coisa de uma semana. Vai demorar pelo menos uns 3 meses de tratamento, né? É um processo, como até a gente costuma dizer, não é como uma infecção urinária que você deu antibiótico por 7 dias, de repente ficou bom, né? Que de repente no segundo dia desaparecem os sintomas. É um processo, mas tem
tem jeito sim, né? A maioria das crianças, se você não fizer nada, vai resolver, né? É tanto que a estatística é que aos 15 anos de idade você tem 1 a 3% de crianças com enurese. Agora, de todo modo, de repente, uma garotinha de 12 anos que tem enurese, que de repente atrapalha a vida social dela, não pode ir dormir na casa da priminha, do priminho, dos amigos, Uhum. porque tem enurese, isso gera bastante